Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo o prazer aqui de ter Caio Torres. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Alex? Prazer aqui tá aqui com você, viu? Estava conversando aqui um pouquinho com o Caio nos bastidores. É apaixonante conversar com ele, é uma pessoa que ama a pesquisa. Parabéns, Caio. Pô, Alex, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder conversar, como você falou, de um assunto que eu sou apaixonado mesmo. Gosto demais. Fiquei muito feliz de bater esse bate-papo aí nos bastidores. Caio, fala um pouquinho aqui, o que é um biofilme? Então, o biofilme é aquela massinha branca que comumente a gente tira a hora que está passando fio dental, né? Está passando fio dental, vai saindo aquela massinha branca que fica entre os dentes ou encostada ao dente, né? Só que para muita gente o biofilme seria um resto de comida. Eu tirei um resto de comida ali, e não é só isso, o biofilme é muito mais que isso. O biofilme são restos epiteliais que vão descamando da língua, da bochecha, da gengiva, é um monte de bactéria que está junto ali agregada, e dependendo do tipo de bactéria que está nessa massinha branca e que a gente acha que é resto de comida, essa bactéria ela pode causar algum dano na gengiva e até às vezes comprometer a parte do osso que segura o dente. Então por isso que é tão frisado, né? O dentista fala constantemente, né? Tem que remover essa massinha branca. E essa massinha branca é o biofilme. A partir do momento que você remove o biofilme, você remove também a possibilidade de ter algum problema gengival, como um sangramento, a possibilidade de ter cáries, né? Porque a cárie ela começa com esse biofilme, com esse monte de bactéria grudada no dente e que vai começar a desmineralizar o esmalte do dente. Então, quando a gente consegue um controle do biofilme, a gente consegue muita coisa de bom. Essa remoção do biofilme é feita através da higienização, da melhora da higienização. Você também tem umas pesquisas, Caio, relacionadas ao biofilme, que você disse que induziu embaixo do amálgama. Como é que foi que desenvolveu essa pesquisa? Então, Alex, eu comecei nessa parte do biofilme em 2002. Eu fui ser estagiário do professor Roberto Lotufo na Universidade de Ibirapuera. E o professor Lotufo, ele foi o idealizador do primeiro laboratório no Brasil que fazia análise bacteriana de suco gengival ou de saliva. Chamava Periolab. Era o professor Lotufo junto com o professor Panucci, que eram os proprietários desse laboratório em São Paulo. E aí esse contato com o professor Lotufo, que eu fui estagiário, me abriu a mente para o lance de biofilme e relacionado à condição sistêmica, ao grande lance da medicina periodontal. Mas isso a gente está no ano de 2002. Eu lembro de assistir a Copa, que a Copa de 2002 foi no Japão, né? Foi no Japão e na Coreia, né? E eu chegava super cedo na universidade para ter aula, era 6h30, 7 horas, né? E aí alguns jogos estavam passando. E aí a gente assistiu alguns jogos juntos. Então, poxa, isso é 2002. Olha quanto tempo já faz, 18 anos, e ainda a gente não tem essa visão de medicina periodontal, que é tão importante, né? Essa relação da boca com a parte sistêmica. Bom, isso me abriu a mente para essa parte da odontologia, que para muitos é uma parte simples, né? Que é ensinar o paciente a escovar. E esse simples, eu falo com meus alunos, que acaba fazendo toda a diferença no grande, na reabilitação. A gente dá muito valor para quando as coisas duram muito, que é uma coisa legal, né? Essa roupa é legal porque ela durou muito tempo. E a prótese, ela vai ser legal se ela dura muito tempo. E o tempo da prótese, uma prótese fixa, né? Uma prótese removível, ela está relacionada com esse controle de biofilme. Então, quanto mais o paciente consegue controlar o biofilme, mais tempo vai durar a peça que você fez, a restauração que foi executada. Então, o controle de biofilme, ele é um prognóstico de sucesso. E aí eu fui fazer o mestrado com o professor... Oi. Desculpa, para deixar bem claro que antigamente tirou a boca do corpo e hoje em dia está vendo que realmente a boca faz parte do corpo. Então, a doença periodontal, né? Essas bactérias estão relacionadas com várias doenças também, reumatismo, problema no coração. Então, isso tudo também tem uma influência muito grande. A questão também que você está falando que, às vezes, o profissional, existe uma não adaptação também quando a pessoa faz uma prótese fixa, né? Entre a prótese e o dente, a restauração e o dente, que acaba deixando um gap, ou com excesso ou com falta. Isso favorece com o acúmulo de biofilme, favorece o aparecimento de cárie também. Com certeza. É a dificuldade de higienização do paciente, né?
E aí a gente já pode entrar até na parte de retração, né? Porque na grande maioria das vezes a gente vai optar por um recobrimento radicular, não é nem pela parte estética, é pela dificuldade de higienização do paciente. E que quando a gente consegue aquele recobrimento, ele volta a fazer a higienização de uma forma normal e mais tranquila e não tem aquele acúmulo, né, de biofilme na retração ou no caso de uma coroa mal adaptada. E aí, essa parte da coroa mal adaptada é que me chamou a atenção lá na Universidade de Taubaté. Eu fui em 2004 fazer o mestrado do professor Cortelli. Taubaté tem uma linha muito forte da parte de prótese com a professora Cristina Claro. E aí a gente teve a ideia de fazer o que acontecia após a remoção do excesso da restauração. E aí a gente focou a restauração de amálgama, né? A gente está falando de 16 anos atrás. Era muito comum ter restauração tipo MOD em molares, em pré-molares, né? Era uma coisa muito comum. E o que acontece com a microbiota depois que você tira o excesso dessa restauração? Então a gente pegou um cone de papel de endodontia, número 25, colocou lá no suco gengival, tirou esse cone e foi fazer o PCR. Nessa época já tinha o PCR lá em Taubaté. E aí a gente viu em alguns pacientes as bactérias periodontopatogênicas, né? O PG, o Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, e viu alguns pacientes AA também. Quando a gente fez a remoção desse excesso, a remoção do excesso, a Cavo, ela tinha um aparelho que ele funcionava dessa forma, assim, ó, só para retirar excesso de restauração. Hoje em dia a Cavo não produz mais isso. Hoje a gente acaba tirando o excesso de restauração com aquelas broquinhas de polimento de resina, né, bem fininhas, né? A gente acaba fazendo dessa forma. Então foi retirado o excesso, 90 dias depois foi colocado esse mesmo cone de papel. E aí a gente observou que 90 dias depois tem uma mudança na microbiota. E é uma coisa que a gente até já esperava. Só que a gente tem uma mudança de uma microbiota que era periodontopatogênica, que causava danos ao periodonto, para uma microbiota de bactérias que são cariogênicas. Legal. E aí, o que exige isso, essa mudança? Exige aplicação tópica de flúor. Então, são aqueles pacientes que a gente vê com aquelas manchas na cervical, paciente de 60, 65 anos, aquela mancha na cervical que está exposta, né, naquele tecido radicular, que já é o início de uma cárie radicular. Então, a partir disso, a gente começou a pensar, poxa, o flúor não tem essa de só para criança. O flúor, ele é muito importante durante a terapia periodontal não cirúrgica, tanto para a parte de sensibilidade, como também causar uma remineralização nessas áreas que a gengiva acabou retraindo em função da cura. Ela estava edemaciada, a partir do momento que fez a raspagem, ela volta numa condição normal, e aí essas áreas que eram antigamente protegidas por gengiva, né, que a gengiva estava cobrindo, elas necessitam dessa aplicação de flúor aí para evitar essa instalação das bactérias cariogênicas. Cara, só falar aqui um pouquinho, porque tem às vezes estudante que assiste esse vídeo, paciente e profissional também. A cárie não é já aquele buraco, aquela coisa preta. É como se eu pegasse uma lixa e lixasse aparelho. Ela sai da tinta, fica bem clarinha e cai no reboco. Então, como ele fala que fica uma manchinha branca, quer dizer que começa a ter uma cárie ativa e depois fica inativa. É isso. Com a aplicação de flúor reverte esse processo. Isso aí, consegue reverter isso. E a partir daí, a gente começou, vamos começar a pesquisar mais sobre essa parte microbiana, né? E era, na época, né, em 2005, 2007, era um boom de trabalhos de periodontia voltado para essa parte microbiota, né? Porque tinha uma ideia também que a bactéria era uma parte fundamental. E hoje a gente já sabe que a bactéria é uma parte da doença que pode ser desenvolvida, mas ela não é a principal, né? Tem outras coisas que podem influenciar essa presença bacteriana. Então esse foi um pontapé inicial para a gente ver essa participação bacteriana, mas aí eu comecei a trabalhar mesmo com biofilme relacionado com pacientes com artrite reumatoide, paciente com diabetes. Aqui em Santos a gente tem uma grande característica que é o primeiro centro de referência de pacientes HIV positivo. Então eu trabalhei também com bastante paciente HIV positivo, né? Eu sou funcionário da Prefeitura de Santos, então isso me abriu um campo muito grande de poder atender pessoas com necessidades especiais. Eu tenho pesquisa relacionada com paciente com síndrome de Down, mas o paciente especial também é o HIV positivo, é o diabético, é a gestante, é o cara com artrite reumatoide. Então a gente começou a desenvolver vários estudos relacionando
a condição periodontal, né? Se tem o acúmulo de biofilme, se tem sangramento e a repercussão disso na condição geral dessas pessoas. Perfeito, perfeito. E em relação à sua pesquisa que você faz também com atletas, isso também me lembra, eu não sei se foi na década de 70, que um dentista da seleção brasileira detectou que isso estava acontecendo, o rendimento dos atletas estava relacionado à quantidade de cáries e doenças periodontais que tinha na boca. Na Copa, ele pediu para fazer extrações, restaurações, e o rendimento dos atletas evoluiu bastante. Foi na década de 70, não foi que isso aconteceu? Foi na seleção de 70, foi uma das poucas vezes que tem. Depois da seleção de 70, eu acho que só mais uma ou duas tiveram um dentista presente na comissão. Aí ele viu que realmente estava associado. Está associado mesmo. Com a quantidade de bactérias que tinha na boca. Então, a partir do momento que ele diminuía essa quantidade de bactérias, o rendimento do atleta acabou melhorando. Como foi sua pesquisa? Então, eu comecei nesse lance junto com o Sani, o professor José Sani Neto, e eu e o Sani, a gente está junto desde 97. Eu fui aluno do Sani, o Sani é meu mentor nessa parte de cirurgia plástica periodontal, de gengivectomia. O que eu aprendi, eu devo ao Sani, cara, nessa parte. Então a gente tem uma parceria muito bacana. Desde 97 a gente tá junto. Quando foi em 99, dois dentistas de São Paulo, o José Carlos e mais um outro que eu não vou me recordar o nome, eles fundaram a Associação Brasileira de Odontologia Desportiva. E eles chamaram o Sani para participar disso. E aí eu sempre fui parceiro dele, o Sani me chamou para ir junto. E aí eles estavam tratando do Popó, eles trataram do Popó, eles trataram do Xuxa também, e eles trataram de um cara do halterofilismo, do Rio, que era considerado o cara mais forte do Brasil, aparecia direto na Globo e tal. E aí eu e o Sani, a gente, periodontista, né? Só que o lance do Popó, o Popó ele tinha uma das narinas, era fechada, e não tinham feito o diagnóstico disso. Aí eles conseguiram fazer o diagnóstico, fizeram a cirurgia, o Popó começou a respirar de uma forma melhor. O do Xuxa, ele tinha uns dentes que precisavam de tratamento endodôntico, e aí a partir do momento que fizeram o tratamento, ele começou a evoluir mais. Aí eu falei, poxa, Sani, tem alguma coisa aí que tá pegando. Eu comecei, isso foi em, 99, né? Quando foi em 2015, conversando com o Sani, eu falei, Sani, vamos retomar o trabalho dos atletas? Porque nesse intervalo de 99 a 2015, a gente ficou tão dentro desse lance de medicina periodontal, o Sani tocava os cursos de especialização, com várias cirurgias e tal. E aí, em 2015, a gente estava dentro da Unimes. A Unimes é uma universidade que é referência em esporte aqui no estado de São Paulo. Tem vários atletas que fazem parte da seleção olímpica de judô, de natação. Falei, poxa, Sani, e é a primeira faculdade de educação física do Brasil, é a Unimes. A Unimes, na primeira turma, formou o Pelé, formou o Leão, goleiro. Então tem toda uma história na Unimes, na educação física, né? Falei, Sani, vamos chamar os atletas para fazer algumas avaliações? Vamos. E aí eu tive a parceria do Rodrigo Pereira, que é professor da Unimes, é atleta e estava fazendo doutorado na Unifesp. E ele foi colocar um aparelho ortodôntico, junto com o professor Marcelo Quintela aqui, e ele estava com o dente 17, que tinha uma perda, uma profundidade de sondagem de 8 milímetros e tinha um pouquinho de exudato. Eu falei, o Pereira, eu vou fazer a raspagem e você volta para botar o aparelho, tá bom? Tá bom. Fazendo a raspagem do Pereira, o Pereira voltou na sessão seguinte, falei, sentiu melhora? Gosto na boca melhorou? Tem sangrado? Não, tá tudo bem, não sangrou, não doeu, tá tudo tranquilo. Eu falei, então eu vou te contar uma história. Contei a história desse envolvimento da bactéria na boca e a queda de rendimento. E comecei a dar alguns exemplos para ele. O Alexandre Pato, ele teve uma lesão no Milan que não conseguia curar da coxa de jeito nenhum, não conseguia curar. O Milan já estava tão desesperado, falou assim, faz o seguinte, volta para Porto Alegre e tenta ver lá no Inter se alguém consegue ver o que está acontecendo contigo aí. Era o dente do siso que tinha pericoronarite constante e não conseguia curar ali. E aí comecei a dar exemplos pro Pereira. Falei, Pereira, faz o seguinte, eu não vou fazer ainda o seu tratamento periodontal. Eu só tinha feito o exudato, só para corrigir aquele local, aquele sítio. Falei, faz teste de velocidade, força e resistência, você consegue fazer? Consigo. A força eu vou fazer o supino, a velocidade eu faço 100 metros raso e resistência eu faço natação. Perfeito. Falei, faz esse teste, eu vou fazer o seu tratamento periodontal inteiro, a gente dá 40 dias, você faz o teste de novo. Pode ser? Pode ser.
Cara, ele fez o teste, eu fiz o tratamento periodontal convencional, por quadrante, raspei todos os quadrantes, sessão final, profilaxia, aplicação de flúor, deu os 30 dias, ele fez o teste. Ele veio com o teste, todos os testes melhoraram. Todos melhoraram. Eu falei, e você, o que você sente? Ele falou assim, eu sinto uma disposição maior. Eu não esperava isso de uma coisa da boca. Eu falei, então a gente quer pegar os seus alunos que são atletas e a gente quer verificar todo mundo. Só que eu não tenho como fazer o teste de força, velocidade e resistência. Você faz para mim? Faço porque eu preciso publicar, eu preciso ter trabalho. E aí a gente começou a fazer uma grande revisão de literatura sobre o assunto. Não tem na literatura com atleta de alto nível. Os únicos atletas de alto nível que tem na literatura são os atletas paralímpicos, por incrível que pareça. E aí tem de quase todos os países. Com atleta paralímpico, eu não sei se a disponibilidade do atleta paralímpico ela é maior do que o cara que está num alto nível. Eu não sei se tem esse viés. Mas os trabalhos na literatura eles mostram muito mais o atleta paralímpico. Mas mostram que realmente tem essa interação. E essa interação ela pode ser em diferentes graus, dependendo do indivíduo. Né? Então, uma inflamação na minha gengiva, em todos os dentes, eu costumo falar para os alunos assim, se a minha gengiva está sangrando e eu nunca perdi inserção, mas ela está sangrando, então eu tenho uma inflamação. Eu tenho uma inflamação que ela seria mais ou menos de 2 centímetros quadrados por dente. Isso vezes 28, então eu tenho uma ferida de 56 centímetros aqui no meu braço. Né? E é o exemplo que eu costumo usar para os caras diabéticos, porque se fosse no fora do corpo, eles já tinham procurado médico. Mas como é na boca, a gente acha que é normal. Aí eu falo assim, se você fumar então, não vai ter nem sinal clínico, não tem um sangramento. Só que você está lá com a presença de bactéria, numa ferida de 50 centímetros. Então, interfere no desempenho do esporte e interfere até no desempenho do esportista do final de semana, viu, Alex? Por incrível que pareça. Interfere na disposição que você tem para as coisas. E se interfere nisso, ele interfere na condição sistêmica geral. Então, o cara que tem diabetes e tem a gengiva com sangramento, com inflamação, essa sintomatologia da diabetes, ela vai ser muito maior do que o diabético que tem a boca saudável. Né? Os fatores de risco, né? Que é diabetes, e cigarro. É isso aí, você entendeu? E o cara da artrite reumatoide, a sintomatologia, a dor, ela vai ser muito menor se a boca estiver saudável, se esse controle do biofilme foi feito de forma adequada. Agora, se tem sangramento, essa sintomatologia tende a aumentar. Então, o que eu observava nos meus pacientes de artrite reumatoide é que alguns deles, eles não conseguem nem esticar o dedo para passar o fio. Como é que vai fazer se dói para fazer isso? Ele não consegue pegar para passar, sabe? Então aí eu vou adequando, e aí tinha paciente que ia a cada 2 dias na faculdade, a cada 2 dias ia na faculdade ou na prefeitura, eu fazia a profilaxia, raspava, supragengival, e aí eu conseguia controlar isso, a sintomatologia diminuindo. Aí ele começa... Mas, Alex, como é uma coisa multifatorial, é difícil ter isso em trabalho. Eu tenho o professor Rafael Moraes, lá da Federal de Pelotas. O Rafael é um craque em epidemiologia, ele fez um estudo muito bacana agora de Covid junto aos dentistas. Publicou essa semana passada. Ele costuma falar que isso que eu falo é anedota científica, que é quando a gente não tem nada publicado, mas a gente tem a experiência sobre o assunto e a gente vê a repercussão, só que a gente não consegue comprovar cientificamente. E o bom de você, Caio, é que você é pesquisador e também você é o cara que está lá na linha de frente. Então você consegue perceber isso. Você não é só aquela pessoa que é de bancada. Você tem essa sensibilidade. Não, mas é isso que eu falo com meus alunos. Não dá para você ficar parado numa coisa só, não. Se você ficar parado, você não consegue fazer o completo. E o completo ainda sinto falta das coisas. Eu sinto que eu tinha que voltar um pouco mais para o consultório, que só a prefeitura me deixa limitado nessas observações que são importantes da gente ver esse acompanhamento desses pacientes, né? Porque é acompanhamento, é cuidado. A medicina periodontal é um lance de humanização da odontologia. É aquele lance teórico que a gente sempre ouviu falar de ver a pessoa como um todo, ver o paciente como um todo. A medicina periodontal é isso. Porque eu já tive paciente que eu já tinha raspado uma senhora umas 12 vezes, já eu raspei ela. E eu falava, Lúcia, como é que tá? Tá sangrando ainda. Eu falei, Lúcia, não é possível. E eu sondava, não tinha cálculo, não tinha placa.
Não tinha aquele biofilme, sabe? Não tinha massa branca, não tinha inflamação. Mas quando ela escovava e passava o fio, sangrava um pouquinho. E ela já era minha paciente há 10 anos. Fala, Lúcia, não! Fala, Lúcia, o que está acontecendo? Não. E passou as 12 sessões, eu falei, Lúcia, senta aqui, agora a gente vai conversar. Quando você acorda, você faz o quê? Eu tomo café, já escovo e passo o fio. Legal, Lúcia. Aí depois? Depois eu almoço. Eu falei, Lúcia, você não come nada no meio aí? Não, só almoço. E depois do almoço? Almoço, eu escovo e passo o fio. E aí eu tomo meu lanche às 4h30 e não como mais nada. Eu falei, mas Lúcia, você não toma água depois? Não, eu tomo meu leite 11 horas antes de dormir. E era o leite que estava fermentando no suco gengival e causava o sangramento. Era a fermentação do leite. Eu falei, não, Lúcia, mas você tem que passar o fio depois do leite também. Não é só a hora que eu como? Não é a hora que você bebe também. As coisas vão fermentando ali. Né? Então, assim, é um lance de informação e de você tentar entender o dia a dia que é diferente. Mas isso aí eu nunca me atentei, você acredita, Caio? Mas é o lance da experiência, cara. Meus pacientes que são caminhoneiros, os caminhoneiros, eu tenho um problemaço com os caminhoneiros. Um problemaço. Primeiro que não tem o horário certo para escovar. E aí a primeira coisa que eu falo para eles é que eles têm que criar uma rotina de escovação. Não tem como. A segunda são os remédios que às vezes tomam e dá uma diminuição de fluxo salivar. Toma os Rebite para dirigir mais tempo. E aí também tem um problemão nisso. Então, eu acho que eu vou... já tive uma ideia, eu vou fazer um trabalho com os caminhoneiros agora. É o outro trabalho que eu vou fazer. Ô, Caio, os caminhoneiros. E o trabalho que você tem relacionado à odontologia com os músicos? Então, isso a gente está começando agora. Quando eu era pequeno, minha mãe queria que eu tocasse alguma coisa. E a minha mãe, eu falei assim, podia pôr uma aula de guitarra, né, de bateria. Ela pôs uma aula de oboé. Ela queria que eu aprendesse oboé. O oboé, para quem não sabe, você fica sentado, né, vem o instrumental assim em pé, e aí você põe a palheta aqui. E eu fui em 2 aulas de oboé só, depois não aguentei mais o oboé. Falei para ela me trocar pro trompete ou pro sax. Não, ela queria o oboé. Eu falei, então não vai rolar mais o oboé. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era o lance da palheta e do bocal também, do trompete, né? Como é que isso é higienizado? Como tem um protocolo para esterilizar, para desinfectar? E aí a gente fez uma busca na literatura, não tem um protocolo para isso. E eu falei, poxa, não tem protocolo? Mas por que não deve ter, né? Por que não tem protocolo? Fui atrás dos músicos e vi que o músico, ele tem um carinho que é mais do que o jogador de futebol tem com a chuteira. Ele tem um carinho mais do que especial do que o cara do surf tem com a palheta. A palheta é tudo para ele. Se ele jogar qualquer coisa lá, ou um líquido, ele acha que vai alterar o som. Porque às vezes essa palheta é do bambu, do Paquistão. Como é que vai colocar alguma coisa lá que se pode alterar? Então, o primeiro entrave que a gente tem com os músicos é esse, né? Então, qual é a ideia? A gente não começou ainda essa pesquisa, a gente fez uma revisão de literatura, mas o intuito, Alex, é pegar o músico, não é o músico da Orquestra Sinfônica de Santos, que é aqui que eu fui conversar com eles, não. A ideia é pegar o músico da igreja, porque a nossa música, em geral, a nossa MPB, o nosso samba, né, qualquer música nossa, o nosso rock and roll, o nosso rap, ele vem da igreja, ele começa nas igrejas das comunidades. Né? É ali que as pessoas aprendem o que é música. E tem de cantor em igreja, meu Deus do céu. Então, assim, a ideia era pegar os músicos em geral dessas comunidades, das igrejas, passar informação não só para o menino que está no sopro, não, para o que está no violão, para o que está cantando, sobre instrução normal de higiene bucal. A partir disso, pegar os músicos, isso uma parte é a parte social dessa pesquisa, e a outra parte de pesquisa mesmo é pegar a palheta do músico, do cara da orquestra sinfônica, vou passar o suave hoje é conhecido, né, por causa do Covid, né? Então passar aquele cotonetezinho do Covid na palheta, e aí a gente vê a bactéria que tem lá. E aí a gente vai testar algumas substâncias para desinfecção, até chegar numa substância que tenha a desinfecção bacteriana, mas que não comprometa o ato de tocar. Então a gente vai testar clorexidina, cloreto de cetilpiridínio, tem essa substância nova que lançaram na semana passada, eu acho, que é o Detox Pro, que eu ainda não estou por dentro qual é o componente químico, mas eu sei que tem uma liberação de oxigênio na boca, e eu não sei se é só na boca. Vou ver se entro em contato com o Vilhena, para ver se ele tem interesse da gente poder fazer esse teste aí
e também em palheta de músico. Mas essa parte do músico, ela me seduz muito pela essa parte social, Alex. O Wilson Dick fala que eu sou um cara social. E eu, putz, cara, me seduz essa parte social. O ano passado, a gente fez um arrastão aqui na Praia de Santos. Eu consegui 50 alunos na universidade e mais 5 professores que vieram aqui para a praia. Aqui a Praia de Santos são 7 quilômetros de praia. E aí eu resolvi fazer um arrastão com os ambulantes para ver cuidado com proteção solar. Consegui o patrocínio, uma parceria com a empresa de protetor solar. Então distribuí o protetor e o labial também. E apliquei um questionário para ver qual era a característica dessa galera, que é a galera que gera renda para a cidade e que não tem atendimento na cidade. Porque o horário que os caras estão na praia é o horário que o sistema público está funcionando. A hora que eles estão de folga, o sistema público fechou. Eles não têm onde ir. Eles não têm atenção nenhuma. Cara, eu consegui entrevistar uns 140 ambulantes. Nenhum homem usa protetor labial. Nem vai usar. Você usa? Eu não uso. Eu não uso. E os caras têm que usar. E os caras têm que usar. Sabe? E aí tem diferença nos ambulantes. Tem o ambulante que fica embaixo do carrinho. Esse cara, ele tem proteção. Agora, o cara do sorvete, do milho, o cara do algodão doce, putz, cara. E aí esse cara que vai cair no sistema público e vai pegar uma UTI, vai pegar o centro cirúrgico, e se ele tivesse uma proteção adequada, informação, o grande problema é esse, é informação. Se tivesse informação, não tá agindo dessa forma. Né? Então, a informação me deixa louco, esse negócio do social sem informação. Essa questão que você está falando aí, cara, para deixar claro que a pessoa pode desenvolver um câncer no lábio. O paciente, o aluno que está assistindo esse vídeo ficar ciente. Cara, em relação também a diabetes, odontologia e diabetes, tudo a ver, totalmente relacionado. Totalmente relacionado, né, cara? Totalmente relacionado, mas uma coisa que chamou muita atenção. Eu fiz pesquisa com diabético tipo 2 e tipo 1. Uma coisa que chama muita atenção, a partir do momento que você controla o biofilme, que você tem um dentista legal, que sabe do seu problema, que te ensina as coisas, né? Porque assim, não tem mais. O dentista, ele tem que ensinar o cara a usar o fio. Não é para falar assim, usa o fio. Não, usa o fio não dá, usa o fio não rola mais. Isso aí é na década passada, você podia falar pro paciente, usa o fio. Não, você tem que ensinar. As pessoas não sabem usar fio. A maioria das pessoas, 90% das pessoas acham que o fio dental, ele não entra dentro da gengiva. Ele só vai até a parte branca do dente. E não é, se o dentista não pegar e mostrar... Então, assim, a partir do momento que você tem esse controle adequado, com as ferramentas adequadas, né? A ferramenta é essencial, né? Escova unitufo para alguns casos, né? Então, eu fiz um vídeo aqui para mostrar para os pacientes, porque todo mundo ficava, pô, como é que é? Bota um vídeo, eu botei um vídeo só para mostrar como é que escova os dentes, como é que usa o fio dental, a quantidade. E é o que a gente conversou, ela independe da classe econômica e social. Ela independe. O cara pode ser o gerente da Caixa Econômica Federal, com doutorado, sabe, em Oxford. Ele talvez não vai saber passar o fio de forma adequada se ele não tiver um dentista que ensinou ele dessa forma adequada. Né? As pessoas vão muito vamos levando. E o homem ainda é pior que a mulher, né? Porque a mulher se cuida, se olha no espelho, né? A mulher já procura o atendimento de uma forma imediata. O homem não, o homem vai relaxando mais, né? O homem vai relaxando e quando vier o problema eu vejo o que eu faço, mais ou menos por aí. Mas o que a gente viu nas pesquisas, Alex, é que assim, se a pessoa tem o controle de placa adequado, não tem sangramento, ela não tem repercussão da boca na doença, né? Fica tudo tranquilo. Agora, tem sangramento, esse sangramento persiste, ela não procura atendimento, isso vai ter uma repercussão nesse índice glicêmico dela, na hemoglobina glicada, na disposição dela, né? Tem toda uma interferência aí. O complicado é quando a pessoa é diabético descompensado e tem a doença periodontal ativa. Aí você, para controlar a doença, você tem que controlar a diabetes, você fica nessa luta. Fica. E aí tem uma luta maior ainda, que é a luta do serviço público. Se ele precisa fazer anexo de algum dente anterior, a fila do serviço público para colocar uma prótese aqui em Santos, ela está em 1 ano e meio. E aí, como é que eu vou fazer o tratamento periodontal com aquele dente com mobilidade 3, que é indicado exo? Então, assim, eu tenho que ficar um período enxugando gelo, só controlando o biofilme para não avançar para os outros, até o momento que vai resolver mesmo, que é fazer a exo para eu poder raspar o restante. Né? Então, no serviço público, a gente ainda tem esse problema. No consultório, eu vou
dando palestra em cima de palestra em cada consulta, até o momento que ele conseguiu baixar lá para uns 200, essa glicemia, né? 180, 190, para poder começar a intervir, e aí aos pouquinhos a gente vai melhorando isso. Mas é um lance que é muita conversa. É sedução. E é o que eu falo para meus alunos, tanto casamento, quando eu falo. Cara. Mas assim, se você não tiver o teu embasamento, Alex, hoje o embasamento científico é importantíssimo, né? Porque assim, quando a gente vai num advogado, num médico, a gente já bota no Google lá. A gente já sabe o que o cara vai falar, a gente já espera o que o cara vai falar. Então, se o cara chegar a falar assim, posso usar o Listerine todo dia? Doutor, eu uso o Listerine com álcool ou sem álcool? Aí o cara fala assim, usa qualquer um, isso aí não vai dar problema nenhum. Você tem a chance, você pode ter uma grande chance de perder esse paciente. Agora, se você entra e fala assim, olha, o Listerine normal, ele tem 22% de álcool na forma, mas a gente não sabe qual é o álcool. E o Listerine zero, ele tem bem menos álcool do que isso. Então você pode usa o zero, ver o que você acha. E aí espera um feedback do paciente, conversa mais sobre isso, conversa mais, estica mais o assunto sobre o que a gente domina. Né? Assim, o dono do bar, ele sabe que o Red Label é de um jeito, que o Black Label é de outro. Agora o dentista, cara, ele entra numa farmácia, no supermercado, ele não pega a pasta de dente para ver a composição, ele não pega o antisséptico para ver qual é a composição que tem ali, ele vai naquele mecânico de, usa aquela lá, cabeça 30, usa o fio dental, compra o fio dental, sabe, encerado, floss, não sei o quê. E às vezes isso não dá para o paciente pagar e não vai ser o adequado também. E outra coisa também, Caio, é que eu vejo às vezes alguns profissionais tentando solucionar a gengivite com gluconato de clorexidina, com Perelgard, que é a marca comercial, né? Isso é remédio, eu falo remédio. Boca, intestino e vagina tem nossa própria bactéria que trabalha com simbiose. Então, a partir do momento que a gente usa o gluconato de clorexidina, ele diminui em 90%, 80% a quantidade de bactérias na boca e ela age muito na placa supragengival. Então, você usando durante 7 a 14 dias, ocorre o quê? Um escurecimento do dente, o pH ele fica mais baixo, acumula cálculo naquela região, sente gosto. Alteração do paladar, né? A alteração do paladar é uma coisa enorme. Então a pessoa e podia ter falado, não, escova o dente 4 vezes ao dia, usa o fio dental, é assim que se faz. E não só solicitar um... Mas isso é um grande diferencial hoje em dia pro dentista. O dentista que consegue explicar, sentar com o paciente, demonstrar, esse cara ele tá na frente dos demais. Sabe, esse cuidado que a medicina periodontal existe, esse cuidado humano, sabe, ele faz toda a diferença nessa parte aqui, faz toda a diferença, sabe? Poxa, quantos ligam para o paciente o dia seguinte depois de fazer uma exo? Quase ninguém, mas isso é fundamental, é um cuidado, é uma atenção que você está dando para aquele paciente que te escolheu. Porque eu posso escolher 1000 pessoas, mas não, eu estou escolhendo você. Então, assim, poxa, só dá um toque. E esse toque hoje, ele pode ser pelo WhatsApp, você não precisa nem falar. Você pode mandar o WhatsApp e falar, como é que você tá? Foi tudo bem? Cara, isso aí para paciente vale o dia todo. Fala assim, esse profissional tá me dando atenção. Né? E falando assim, parece uma coisa boba, mas não é porque ninguém faz. Hoje quem faz isso, tá na frente. Eu falo para todo mundo, até com o José eu estava brincando e falando, eu trabalhei em todos os níveis, né? Trabalhei pelo PSF, pelo SUS, trabalhei como plano e hoje trabalho particular. É o mesmo Alex para todos os pacientes, então não tem diferença. É isso aí. Da mesma forma que eu trabalhava lá, eu trabalho hoje da mesma forma. Então, você tem que pensar nisso. Dinheiro é consequência. Você tem que tratar a pessoa como ser humano da melhor forma possível. Porque o lance é matemático. No final das contas, isso tudo que a gente dá é uma grande matemática. Você fez o bem, teve uma atenção com o próximo, você vai ter também, cara. É matemática a vida. Eu falo para os caras, é muito simples. Fez o bem, vai ter o bem. Teve atenção, a hora que você precisar, você também vai ter atenção, cara. É bem por aí. Caio, você também contou uma história aí que você chegou na prefeitura de Santos, tinha uma fila quilométrica de gente, você usou a técnica, o Fumalf. Fumalf Disinfection, que é uma técnica que ela foi idealizada pelo Mark Kirinen, que é um belga super conceituado na periodontia, né? E essa técnica, ela consiste de você fazer a raspagem na boca toda em 24 horas. Tá? Então você pode fazer... Eu só trabalho assim.
Em todos os meus pacientes eu trabalho boca toda. Então, a boca é a resolutividade. E hoje em dia, de 6 meses para cá, é o ideal. Então, hoje, eu acho que o andamento do consultório, ele deu uma mudada, né? Você tem que fazer mais coisas, né, no mesmo paciente, para evitar toda a desinfecção, todo esse processo que a gente tem que passar. E você acabou reduzindo essa fila, não foi? Então, como a gente raspa o convencional da periodontia, a gente raspa por quadrante ou sextante. Então, quando eu cheguei na prefeitura, eu tive um baque porque a gente tinha uma fila de 1.500 pessoas na espera de periodontia. Poxa, 1.500 pessoas de pério para 3 periodontistas na cidade toda é muita coisa. E aí eu conversei com o professor Giuseppe Romito, com o professor Cortelli em Taubaté, e aí a gente falou, poxa, vamos testar essa terapia do Kinneman. E eu e o Sani, a gente tinha ido numa... A Oral-B fazia alguns encontros com os caras internacionais. E eu e o Sani, a gente foi convidado para ir em São Paulo, justamente na palestra do Kinneman. E o Kinneman falando lá do Fumalfi Disinfection, tem que fazer. Só que o Kinneman falava assim, se der febre o dia seguinte, é porque deu certo. Aí eu fiquei, pô, Sani, vou raspar o cara e o cara vai ficar com febre, pô. Não vai dar certo. Eu tenho febre meus pacientes. O cara entra bem, mas vai ficar com febre? Não, mas o Kinneman... Aí a gente foi entender. A gente começou a fazer isso nos pacientes da faculdade que queriam fazer, e eu comecei a fazer nos pacientes da prefeitura. Eu tive febre em poucos casos. Foram nos casos dos pacientes que tinham exudato e os pacientes que tinham bolsa acima de 6 milímetros, assim. Nesses caras eu tinha um pouquinho de febre. Mulher percebia, homem não percebia que tinha essa febre. Passava batido. E aí a gente começou a testar mais nos pacientes que tinham bolsa até 4 milímetros. Mas o principal dessa terapia é a consulta inicial. É onde você vai adequar e vai, tipo, fechar um contrato com esse paciente. Que ele vai ter que higienizar, que ele vai ter que passar o fio depois de escovar, né? Que ele vai ter que ter um bom controle de placa, que a terapia periodontal é meio a meio. A minha metade do dentista é raspar, é tirar todo o depósito bacteriano que ele tiver. E ele tem a outra metade, que é o controle dele em casa, que é tão importante quanto o meu. E se ele falhar nisso, não vai dar certo, e se eu falhar, também não vai dar certo. Então é tipo um contrato que já tem com o paciente. Tem que fazer dessa forma. E aí a gente fez muito, quando comparava os pacientes que fizeram por quadrante, os pacientes que fizeram Fumalfi, era igual o resultado. Então, se é igual o resultado, vamos aplicar isso na prefeitura e ter uma maior resolutividade desses pacientes. Comecei a aplicar na prefeitura isso. Você chega a anestesiar, em alguns casos eu anestesio para fazer a raspagem. Então, anestesio, só que é o que acontece, anestesio sim, só que eu e o Sani, a gente tem uma briga homérica por causa disso. Não, em alguns casos. Sani, ele gosta do... Então, não, na grande maioria, cara, eu anestesio, só que eu anestesio, como é que eu vou te determinar esse local? Ele é abaixo da papila, cara, eu anestesio. Então, o que eu faço? Então, mas não é dentro do suco. A papila estaria aqui, ó. A papila estaria aqui, tá? Eu vou aqui, ó. Aí eu vou um por um. Pá. Então, eu começo geralmente pelo inferior. Então, coloco o sugador, anestésico tópico. Não vivo sem anestésico tópico. Não vivo. No centro de especialidade que eu trabalho aqui na prefeitura, nós somos em 12 dentistas. Só eu uso. E eu sou fã disso, cara. Eu dou curso de bichectomia, eu falo para os caras que tem que passar anestésico tópico, porque eu morro de medo. Então, assim, eu não vivo sem anestésico tópico. Então, eu passo muito anestésico tópico e aí eu já anestesio tudo, a inferior inteira. Raspo tudo. Deixo o paciente dar uma cuspida, ou agora na prefeitura não pode mais cuspir, continua com o sugador. Passo anestésico tópico em cima e dou essa anestesia também. Só que eu não anestesio para o vestibular, só para o palatino e lingual. Então, eu consigo fazer a boca toda 15, não chega a 20 minutos. O que acontece? Eu associo muito a melhora do tratamento com a melhora do paciente. Então, primeiro eu faço aquela raspagem supra, depois eu vou para a raspagem sub, mas eu vou quando o paciente já está melhorando um pouco a higiene. Então, eu só anestesio quando realmente dá aquela profundidade de bolso muito grande. Porque quando você tem a diminuição dessa inflamação, né, de todo o edema que estava ali, realmente você não vai
precisar anestesiar ali na maioria dos casos. Mas geralmente é o que eu faço. O lance é você ir acompanhando. Não é porque você vai fazer a raspagem num dia só que você nunca mais vai ver o cara. É muito longe disso, muito longe disso. Você vai fazer a raspagem um dia só para você ver a evolução das coisas. E às vezes você tem que voltar uma fase para trás. Porque se ele ficar uma semana, ele relaxar no fio, você volta para trás e aí você explica para o paciente o que aconteceu e você fala assim, eu não sabia que ia voltar tão rápido. E realmente ele não sabia que ia voltar tão rápido. Mas volta. E aí serve de aprendizado para esse paciente que ele vai ter que fazer tudo de novo. Né? Então, o full mouth disinfection não quer dizer que você raspou tudo, tchau, pode ir embora, acabou, te vejo só o ano que vem. Não. É para você criar uma adequação de meio e você acompanhar se ele vai manter essa adequação do meio ou não. Caio, gostaria de agradecer muito, foi um papo maravilhoso. Você é uma pessoa super agradável de conversar. Alex, eu que agradeço aí, foi um prazer estar aqui contigo. E sempre que você precisar, estamos à disposição, viu? À disposição mesmo. Vou deixar aqui embaixo o contato de Caio, qualquer dúvida ele vai ter o maior prazer de tirar. Caio, muito obrigado mesmo, viu? Valeu, Alex. Precisando, pode contar comigo aí, viu? Sempre que quiser. Até mais, tchau, tchau. Valeu.